Oiê! Vamos falar sobre os órgãos vegetativos das plantas? As plantas, assim como os demais seres vivos, são formados por células. Essas células, elas se reúnem e se organizam para formar os tecidos. Esses tecidos também irão se reorganizar para formar os órgãos que vão desempenhar diversas funções. Entre esses órgãos, há aqueles que irão desempenhar funções vegetativas e há aqueles que irão desempenhar funções reprodutivas. Nesta aula, a gente dará foco aos órgãos vegetativos. E o que seriam esses órgãos? São aqueles que estão relacionados, primeiro, ao processo de nutrição da planta. Então, como é absorvido, como é a distribuição e como é a produção da parte nutritiva da planta. Então, captação, absorção de água e nutrientes, processo de fotossíntese, como essa água e nutrientes e o produto da fotossíntese, como eles são distribuídos, né, por todas as estruturas da planta. Então, acontecem através desses órgãos. E também como a planta se mantém, como se dá a sustentação da planta no substrato, tá? No chão. Então, são funções desses órgãos vegetativos. E como órgãos vegetativos, nós temos três estruturas: as raízes, os caules e as folhas. Iniciaremos então com a estrutura da raiz. São funções das raízes: fazer a absorção de água e de sais minerais no solo, fixar a planta do substrato, então deixar a planta grudada, né, no chão, na terra, e fazer o armazenamento de substâncias nutritivas. O que seria isso? Essas substâncias nutritivas, gente, seria a glicose que a planta produziu no processo de fotossíntese que ela não utilizou. Então, nesse processo, às vezes ela produz uma certa quantidade de glicose que ela não usa tudo ao mesmo tempo. Então, a planta resolve guardar, resolve armazenar. Só que para armazenar, ela precisa transformar essa glicose numa outra substância, que é o amido. E aí esse amido, ele fica estocado em algumas estruturas, como por exemplo, em raízes, como acontece na mandioca e na cenoura, ou em caules, como acontece com a batata, ok? De acordo com o hábitat que essas raízes estão, a gente pode classificar elas em três grupos. Primeiro, aquelas raízes que estão em contato com a água, nós chamamos de aquáticas. Aquelas raízes que estão enterradas, que são as raízes subterrâneas. E aqui abro um parênteses para vocês. Essas raízes subterrâneas, elas podem ser classificadas em pivotante e fasciculadas. O que seria uma raiz pivotante? Então, aqui nós temos uma cenoura. Então, ela está se desenvolvendo ainda. Mas já dá para a gente perceber que aqui nós temos uma raiz central, que é a primária. E aí, dá para a gente olhar, a gente perceber com muita atenção, raízes menores saindo dessa raiz principal, que são as raízes secundárias. Então, quando eu tenho uma raiz primária e várias secundárias, nós chamamos de raiz pivotante. E quando nós temos, né, várias raízes, como acontece nessa imagem, todas do mesmo tamanho, nós chamamos de fasciculadas. E existe também aquelas raízes que são do tipo aéreas. Essas raízes aéreas, elas ficam sobre o solo, então em cima do solo, em contato com o ar, tá? Existem vários tipos, mas escolhi três aqui para a gente comentar. Então, primeiro, raízes do tipo respiratória. Esse tipo de raiz acontece com plantas que se localizam em locais onde tem muita água, em solo muito encharcado, como por exemplo em mangues. O que acontece com essas raízes? Elas vão se desenvolver para o interior do solo, né, para o interior do substrato, mas aí chega um determinado momento, elas percebem que só tem água, então elas retornam para a superfície. E aí fica com essa aparência, né, cheio, como se fosse várias pontinhas, tá? E aqui é a foto real, de uma área de manguezal, tá?
Depois nós temos as raízes tabulares, como acontece com essa árvore de grande porte, várias raízes aqui presentes na superfície do solo. E aqui as raízes sugadoras ou austôrios. Esse tipo de raiz, gente, ele acontece com um tipo de planta que nós chamamos de parasitas. O que acontece? Algumas plantas elas não possuem clorofila, então elas não conseguem fazer o processo de fotossíntese e produzir o seu alimento. Então elas precisam automaticamente ir atrás e arrumar um jeito para sugar, né, para absorver essa glicose. Então ela vai até uma outra planta, ela abraça, né, dá um abraço bem apertado com as raízes no caule de uma outra planta e finca essas raízes dentro do caule de uma planta hospedeira. E aí, quando ela tá lá dentro do caule, a raiz bem grudada dentro do caule, ela começa a fazer a absorção da glicose, até chegar num ponto que ela mata a planta de fome, né? Vamos dizer assim, sugando todo o alimento que a outra planta está produzindo. Quando ela mata a planta, ela consegue matar e sugar toda a glicose, ela procura uma outra planta para fazer o mesmo processo, tá? Então, são plantas parasitas. Em relação ao caule, o caule é aquela estrutura que dá sustentação para a planta e é nele que estão os vasos condutores, para fazer a condução da seiva, tanto a seiva bruta, né, que é absorvida pelas raízes, quanto a seiva elaborada, que são produzidas pelas folhas, tá? Tenho aqui duas imagens para vocês, ó, mostrando aí dois tipos de caule. Aqui eu tenho uma salsinha, nós temos uma salsinha, mostrando que esse tipo de caule, ele é um caule flexível, a gente consegue dobrar com facilidade. Já aqui nessa imagem de um jequitibá, o caule, né, é em formato de tronco. Nós chamamos esse tipo de caule de tronco, porque ele é mais resistente, ele é maior, tá certo? A gente não consegue dobrar o jequitibá com facilidade, tá? Os caules também podem ser divididos, né, de acordo com o hábitat. E aí nós temos os caules aéreos, como exemplo o coqueiro, fica em contato, acima do solo, em contato com o ar. Nós temos os caules subterrâneos, que são aqueles caules que ficam enterrados. Aqui o exemplo é a batata. E aqui nós temos os caules aquáticos, que são os caules que ficam em contato com a água. E se tratando de caule, gente, algumas plantas desenvolvem algumas adaptações, tá? Relacionados a esse caule. E aí coloquei 3 adaptações aqui para a gente conhecer, que são os acúlios, os espinhos e as gavinhas. O acúlio seria, né, o que normalmente, popularmente, a gente chama de espinho. Então, por exemplo, na roseira. Mas agora a gente vai aprender que espinho é uma coisa e acúlio é outra. E o que está presente na roseira são os acúlios. Como que eu sei que é acúlio? O acúlio ele não tem vaso condutor, então eu consigo quebrá-lo facilmente. Já o espinho, que é aquele que aparece, por exemplo, no limoeiro, eu não consigo destacar, eu não consigo quebrar, porque ele está grudado nos vasos condutores, tá certo? E as gavinhas é como uma estrutura, né, uma adaptação do caule para poder enrolar em outras plantas ou no muro ou em, sei lá, em estruturas para poder fixar a planta, tá? Esse tipo de gavinha a gente encontra nos pés de uva, nos pés de abóbora, tá certo? E em relação às folhas, as folhas aqui nós temos algumas funções bem interessantes. Então, é nessas estruturas que vai acontecer o processo de fotossíntese, que é onde acontece, né, a produção da glicose, que é o alimento das plantas, o processo de transpiração, que é por onde ocorre a eliminação de água, e o processo de respiração, onde ocorre as trocas gasosas, tá? As folhas, elas possuem os mais variados formatos, provavelmente vocês já devem ter percebido, né? Elas podem ser compridas, podem ser largas, podem ser menores, podem possuir vários
pelinhos, né, na superfície ou não. E a maioria das plantas a gente identifica essas estruturas, ó, que são as nervuras, como se fossem várias ramificações. Essas nervuras são os canais, né, os tecidos de condução de seiva, tá? São responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pela planta e é aqui nessa estrutura que a gente vai encontrar a maior quantidade de clorofila. Quando a gente fala do processo de transpiração e respiração, tanto a troca gasosa, né, quanto a eliminação de água, ela vai acontecer por uma estrutura chamada estômato. Esse estômato, ele parece uma boquinha e fica localizado normalmente na parte de baixo das folhas. Então, quando a boquinha, esse estômato, né, que lembra uma boquinha, ela está aberta, acontece a perda de água. E quando se fecha, a planta evita a perda de água, tá? Então, normalmente, se a temperatura está mais amena, os estômatos, né, são vários, eles ficam abertos o tempo todo. Agora, se está muito quente, eles se fecham para evitar a perda de água, a perda de água pelas folhas, tá? Aqui eu coloquei a imagem de um estômato, para vocês conhecerem. E sobre as folhas, nós temos aí algumas adaptações também. Como já comentei com vocês em outras situações, os espinhos, né, são folhas modificadas. Então, normalmente, em plantas que vivem em locais muito secos, né, que não tem muita umidade, essas folhas elas são transformadas em espinhos para evitar a perda de água. Já num ambiente totalmente com bastante umidade, ó, as folhas elas possuem já um tamanho maior, como essa que é chamada de orelha de elefante, tá? Então folhas largas para para receber bastante luminosidade e fazer bastante fotossíntese, tá? Uma outra adaptação aqui, ó, são as brácteas. Essa planta, gente, ela chama bico de papagaio ou flor do Natal, que é aquela flor que normalmente a gente encontra na época de Natal, né? Que a gente usa para ornamentação. Essa parte avermelhada, ó, são as folhas, não são flores. As flores são ela fica bem no meio, bem no miolinho, ó. E percebam que normalmente essa parte da planta, esse centro, ela fica cheia de formiguinha, né? De bichinhos menores sugando néctar, tá? Já nessa parte avermelhada já não temos a presença desses insetos. Então são folhas que se pigmentaram, né, para atrair. Como a florzinha ela é muito feinha, ó, ela não chama atenção. Então as folhas se pigmentaram, né, para atrair os insetos para acontecer o processo de polinização. E aqui nós temos as plantas insetívoras, né? Aqui no caso é a drósea. E aí mostra claramente, ó, um inseto. O que acontece com as plantas, as folhas insetívoras? Não é que elas são carnívoras e elas gostam, também são chamadas, né, de carnívoras, mas elas não gostam de carne. O que acontece? Esse tipo de planta, normalmente, ela se desenvolve em ambiente que tem pouco nitrogênio no solo. E esse nitrogênio ele é muito importante para o desenvolvimento da planta. Então, o que acontece? Ela faz esses pelinhos que ficam, né, na superfície delas são pelinhos adocicados e chamam a atenção de insetos. Quando os insetos pousam, né, sobre a flor em si, ela gruda o bichinho e esse inseto ele não sai, ele não consegue sair. E aí ela libera um suco cheio de enzima que vai fazendo a digestão desse inseto e ela vai fazendo a absorção. Tudo para poder fazer a absorção do nitrogênio que está grudado no corpo do inseto, tá? Para suprir a falta de nitrogênio que ela não tem devido ao ambiente que ela está. Ok? Espero que vocês tenham gostado e por hoje é só.